Tudo bom, pessoal? Vou falar um pouco então sobre a historiografia de Alegrete. Tenho aqui em mãos um livro que é muito conhecido, né, por todos, que é o Município de Alegrete, um livro publicado por Luiz Araújo Filho, conhecido por LAF. Esse livro foi publicado, né, o original dele em 1908. Essa aqui é uma segunda edição, né, feita na década de 80, né, e é uma cópia, né, uma edição facsímile da primeira edição do Luiz Araújo Filho. Ele é um clássico da historiografia local, talvez um dos livros mais conhecidos assim pela população alegretense e pelos estudiosos, né, da região aqui, dos estudos regionais sobre a campanha, sobre a fronteira. Tenho aqui também alguns outros livros, tem uma série, tem uma prateleira aqui que é só destinada à historiografia de Alegrete, né. Aqui eu tenho para mostrar também para vocês o livro Edson Paniagua, que é o resultado da dissertação de mestrado dele, né? Violência e criminalidade na região platina, né? E o caso do município de Alegrete, um livro também que inaugura um novo modelo, né? Um novo paradigma da historiografia local. Eu vou começar falando assim, mostrando alguns livros, né? Eu tenho outro livro aqui que também é muito bom, que é Confins Meridionais, do Farinati, professor da FSM, um trabalho muito denso assim que aborda a história social aqui da região da campanha, da fronteira, do grande município de Alegrete, que nós chamamos, né, que abrangia os territórios onde hoje é Uruguaiana, Quaraí, parte de Rosário, um pedaço de Livramento. Outro livro aqui muito bom também sobre a questão dos escravos, né, Fronteira da Liberdade, Escravidão, Hierarquia Social e Alforrias no extremo sul do Império do Brasil, né, que aborda especificamente também o município de Alegrete, no contexto do século XIX, Marcelo Mateus, uma série de livros. Nós temos aí uma quantidade enorme de publicações sobre história local. Esse aqui, por exemplo, da professora Marinácia, afinada professora Marinácia, que ela inaugura um novo modelo de um fazer historiográfico, né, com essa obra aqui, Raízes Socioeconômicas de Alegrete. O próprio título já demonstra a diferença na abordagem da historiografia que ela pretende fazer sobre o município. E a história local, eu fiz um estudo, primeiramente eu elaborei um catálogo, né? Elaborei um catálogo onde foi possível identificar 237 produções e publicações sobre Alegrete. A partir desse catálogo, onde eu selecionei somente aquelas obras que tinham uma estrutura argumentativa e que foram produzidas e que não fossem aqueles textos curtos de jornais, assim, né, mas obras um pouco mais densas, artigos acadêmicos, científicos, livros e também trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses. Então fiz esse levantamento, onde chegamos ao número de 237 produções, né? Esse levantamento ele foi feito no ano de 2012. Esses números estão, com certeza, superados. Mas essa minha fala aqui é justamente nesse sentido, né? Nesse sentido de explicar essa mudança de paradigma que eu chamo da revolução historiográfica sobre a historiografia local. E para isso eu trabalhei com alguns conceitos, assim, né? Desenvolvi o conceito da nova história local e a história local tradicional. E também usei como referencial teórico o conceito de paradigma e revolução científica do Thomas Kuhn, né? Na estrutura das revoluções científicas. A historiografia, os estudos, né, historiográficos, eles têm uma abordagem tradicional, que é aquela abordagem descritiva, uma narrativa sobre os fatos políticos e militares. São aquelas grandes coreografias do passado que eram produzidas por pessoas que não tinham formação na área de história, até porque não havia mesmo, né, formação de historiador,
Então, esses estudos eles eram feitos, né, e eram publicados num modelo que ficou conhecido como coreografias. Eles faziam uma abordagem do espaço, né, do relevo, da vegetação, da fauna, da hidrografia dos lugares, e depois eles vinham narrando as personalidades, escreviam lá biografias de pessoas ilustres das localidades, e isso dentro de uma concepção tradicional, assim, né, de uma visão descritiva dos grandes fatos, dos grandes heróis da elite. Então, essa é uma história tradicional, um modelo tradicional, onde essas histórias locais, né, elas estavam dentro desse modelo, desse paradigma. Já a nova história, ela vem se transformando, né, com a mudança das metodologias, com a mudança das abordagens, né, dos temas, né, ela começa essa grande mudança a partir, principalmente, da influência da Escola dos Análises francesa, que ela vai se disseminar pelo mundo, né, com a influência dos marxistas, a influência, né, dos ingleses, novos marxistas ingleses, mas principalmente a partir da influência francesa e a formação de historiadores com os cursos de formação de história que vão surgir no país, né, a partir de 1930, principalmente a partir da USP, que vai se disseminar pelo país e pelas capitais, principalmente dos estados, os cursos de formação de história, com novas abordagens, metodologias diferentes, onde outros sujeitos sociais vão aparecer em cena, né, vão ser objeto de estudo, como subalternos na sociedade, os excluídos da história, né, eles vão entrar na história, os negros, os índios, as mulheres, os operários, imigrantes, e a história deixa de ser uma narrativa linear dos grandes homens, né, dos grandes fatos, desses mitos idealizados de um passado romântico, e ela passa a ser uma história-problema, partes de problemas locais, com um diálogo interdisciplinar com outras ciências humanas e sociais, né, e com diálogo com a sociologia, em diálogo com a antropologia, com a linguística, com a psicologia social, e é uma história onde vai se, né, discutir, se analisar esses processos sociais e com esses novos sujeitos. E essa é uma nova história que surge e essas metodologias e esses temas, eles vão chegar também para o interior do país, a partir da difusão dos cursos de pós-graduação, dos cursos de graduação, e essas novas abordagens vão construir o que nós podemos chamar de uma nova história local, uma nova história regional. Esse é um debate bem interessante, né, para a gente discutir a ideia de história local e história regional, o que não cabe nesse pequeno vídeo que eu pretendo fazer. Mas, então, sobre Alegrete, então, a partir desse conjunto conceitual, né, foi possível analisar, então, a produção sobre história de Alegrete. No século XIX foi encontrado um registro de uma publicação, né, de historiográfica, que foi na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o José Joaquim Machado de Oliveira, em 1840, ele escreve o relato sobre a celebração da Paixão de Cristo entre os Guaranis em Alegrete, em 1817, bem na fundação, né, quando sai o povoado do Ianduí, na Capela Queimada, trazem ao povoado aqui para onde é o sítio atual da cidade de Alegrete, às margens do Ibrapuitã. Em 1817, então, 18, ele vai narrar ali a celebração da Paixão de Cristo pelos índios guaranis. Isso publicado em 1840, no Rio de Janeiro, na revista do Instituto Histórico e Geográfico. É a primeira e única obra que foi encontrado, né, em 2012, até 2012 por mim. Então, é a primeira publicação. No século XX, de 1901 a 2001, nós vamos ter aí 49 publicações sobre a historiografia local, né? Nós vamos ter aí 45 publicados e 4 que não foram publicados. São trabalhos acadêmicos que estão nos bancos, né, das universidades, dos bancos de teses, dissertações, de monografias. A partir do século XXI, então, depois de 2001 até 2012, que foi o ano da publicação dessa pesquisa, nós tivemos 187 produções sobre a história local. Dessas 187 produções, 153 foram publicadas e 34 não foram publicadas, né? Então, o que dá um total de 237 produções sobre a história de Alegrete. É bastante, né? É muita produção, tem muita pesquisa sendo desenvolvida e sendo feita. Eu quero lembrar que isso foi até 2012, né? Esses números já estão superados. Continuam muitos pesquisadores aí, historiadores, produzindo muito, publicando muito sobre a história local. Então, essa
toda essa produção que eu dividi ela, né, na parte cronológica ali do século XIX, século XX, século XXI, eu também dividi ela nos paradigmas, né, nos modelos. Então, a história local tradicional e história local nova. A história local tradicional, no século XIX, a única produção que tinha era dentro do modelo tradicional dessas narrativas, né? Muito embora o objeto tenha sido a questão indígena, né? Mas dentro de uma abordagem descritiva tradicional. Já no século XX, das 49 produções, 47 dentro do modelo tradicional. No século XXI, as 187 produções sobre história local, 69 tradicional e 118 dentro do novo paradigma, da nova história. Né? Então a gente percebe que, no geral, das 237 produções, 117 foram tradicional e 120 dentro do novo modelo, né, do novo paradigma, que é a nova história local. Então isso mostra uma mudança de paradigma, né? A mudança do modelo, do modo de fazer historiográfico sobre Alegrete. Eu fiz um quadro também analisando aquilo que é publicado e que não é publicado, né? Em relação à história tradicional, ela ainda era, até 2012, mais publicada do que a história local nova. Muito embora a história local nova seja mais produzida, em termos, né, de pesquisas acadêmicas, ela, até 2012 ela ainda não havia superado em quantidade de publicações, mas estava muito próximo, estava encostando nos números já do modelo tradicional. O que esses dados demonstram, para a gente interpretar, né, é de que estava acontecendo naquele contexto de 2010, 2012, e o ano que mais se produziu sobre história de Alegrete foi o ano de 2008, com mais de 30 produções sobre história local. Então, entre 2007 e 2011, todos esses anos produziram mais de 25 pesquisas sobre história de Alegrete, sendo que o ano 2008 ultrapassou 30, o número de pesquisas que foram produzidas. E grande parte dessas pesquisas foram publicadas. E grande papel e influência teve nessa produtividade sobre a história local, a nova história local, foi o papel das universidades, com destaque para a Urcamp, né, em Alegrete, o curso de História da Urcamp, que produziu bastante monografias e incentivou muita pesquisa, e quando funcionou o curso de História aqui, e também as universidades, no modo geral, a URGS, o FEPEL, a UFSM, a Unicinos, né, as grandes universidades do Rio Grande do Sul, também com seus cursos de pós-graduação, também produzindo muitas pesquisas sobre o Alegrete região. Eu destaquei também o papel do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete, uma instituição que existiu de 2010 a 2015 aproximadamente, e que nesse curto período de tempo, de 5 anos, publicou 2 revistas com artigos sobre a história de Alegrete, né, e também promoveu seminários de formação, de debate sobre história local. E então a pesquisa demonstrou que os últimos anos, né, os primeiros anos do século XXI foram anos de grande produtividade da história sobre Alegrete, que está, de fato, ocorrendo uma mudança de paradigma historiográfico, o que eu chamei de a nova história local ou uma revolução historiográfica, né? O paradigma, o modelo de fazer entrou em crise no final dos anos 90, ele foi, né, questionado, as questões propostas e as respostas que eram produzidas não davam mais conta da curiosidade epistemológica, né, das perguntas que se faziam sobre o passado alegretense, né, do lugar, e a partir de então um novo modelo emerge e supera em produção e em qualidade aquela historiografia tradicional. Então essa é uma pequena explicação assim sobre a nova história local, a nova história de Alegrete. Espero que tenham gostado.